do Senhor, meus queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui firmes e fortes na nossa Escola Bíblica Dominical. Dia 3 de maio, lição de número 5. Hoje nós vamos estudar sobre os atributos exclusivos da Trindade Santíssima. E como nos demais domingos, eu tenho certeza que você vai descobrir coisas maravilhosas através do estudo da Palavra de Deus. Hoje nós teremos como professor o pastor Paulo Romano, que preparou de melhor para você, caro aluno. E eu queria muito que você ficasse conosco com a sua Bíblia, com a sua revista, aí com o seu caderninho de anotações até o final, amém? Então é a lição de número 5, título: Atributos exclusivos da Trindade Santíssima. O nosso fundamento diz o seguinte: porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estas 3 são um. 1 João 5 e 7. O nosso texto de referência, ele está registrado no livro de Êxodo, no capítulo 15, do versículo 11 ao 13. Abra sua Bíblia, não deixe de fazer o acompanhamento da leitura da palavra de Deus. Diz o seguinte: ó Senhor, quem é como tu dentre os outros deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas? Estendeste a tua mão direita, a terra os tragou. Tu, com a tua beneficência, guiaste este povo, que salvaste com a tua força, o levaste à habitação da tua santidade. Quem é este Deus? É sobre isso que nós vamos ver. Que atributos tem esse Deus? Então, eu espero que você, caro aluno, pare neste momento, dedique-se ao estudo da Palavra do Senhor. O professor se esmerou bastante para trazer para você um ensino genuíno da Palavra de Deus, e eu tenho certeza que você vai ser muito edificado neste domingo. Deus o abençoe. A paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez, aqui estamos para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, deste tema tão vibrante, que é a introdução ao trinitarianismo. Ora, é apenas uma introdução. Então, há muito o que falar, há muito que o aluno se aprofundar no tema. A nossa revista é um pouco sumária, mas o suficiente para nos dar base e nos incentivar a nos aprofundar no ensino da Trindade Santíssima. Nós temos o título da nossa lição, como todos já sabem, Atributos exclusivos da Trindade Santíssima. Temos o nosso objetivo geral, que é mostrar a grandeza do Senhor, que de forma triuna age com atributos exclusivos. Assim sendo, temos também os objetivos específicos, que é o de reconhecer pela palavra a eternidade de Deus, Criador, que se revelou em 3 pessoas. O segundo objetivo específico é mostrar que os atributos sobrenaturais de Deus, Criador, permite-nos desfrutar do seu grande amor. E o terceiro objetivo específico é explicar como a onipotência da Trindade proporciona confiança. Em nossa introdução, nós temos as afirmativas de que as qualidades reveladas de Deus são os seus atributos sobrenaturais e exclusivos. Está patente aí na nossa introdução, resumindo ela. A teologia sistemática divide os atributos de Deus em naturais e em morais. Os atributos naturais, eles são incomunicáveis. Já os atributos morais são comunicáveis, isto é, se encontram na natureza divina. A palavra atributo significa aquilo que é próprio do ser, aquilo que é próprio de uma pessoa. Então, os atributos da Trindade é algo que ele revelou na Bíblia por si mesmo.
São qualidades, características da sua própria natureza. Os atributos morais comunicáveis são santidade, justiça, bondade, verdade. Destes atributos, podemos dizer que são comunicáveis aos homens, à natureza humana, se encontram em nós. E tendo como exemplo a santidade, nós vemos que a santidade nos é comunicada pela regeneração, pelo novo nascimento. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4, afirma que nós podemos, que nós somos participantes da natureza divina pela regeneração. Já os atributos naturais são incomunicáveis, não encontram correspondentes na natureza divina. Como, por exemplo, os 3 onis, a onipotência, a onipresença e a onisciência. Enfim, não se encontram correspondentes na natureza humana. Também gostaria de falar um pouco da importância da unidade de Deus, como já foi lido no texto de fundamento, porque são 3 que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, porque os 3 são um. Então, a unidade de Deus é de suma importância. Por quê? Porque ao tentarmos diversificar os atributos de Deus, quando, na verdade, Deus é um. Os atributos de Deus é um. Ainda sobre a unidade de Deus, o teólogo Dick Eastman, em seu livro Digno de Louvor, ele afirma que, apesar da santidade e a retidão de Deus serem idênticas, nós fazemos distinção em nosso intelecto para a nossa compreensão. William Pope, um outro teólogo, também afirma que em Deus os seus atributos são um só. Isto é, não se pode dividir os atributos de Deus, mas o fazemos para a nossa compreensão, para o nosso entendimento, para o nosso intelecto. E Hernan Bavinck, confirma dizendo: está claro que ele, Deus, é uma única entidade divina. É um único ser. E nós afirmamos, não são 3 deuses, não são 3 deuses, como afirmam os triteristas, mas nós afirmamos 3 pessoas distintas e uma essência. Lembra de Albert Einstein, o físico que descobriu a equação E igual mc ao quadrado? Ele não criou essa lei, mas ele descobriu essa lei. Assim também o crente que estuda a palavra de Deus, e nem os protestantes, nem os evangélicos de um modo geral e de todos os tempos, não criaram a doutrina da Trindade. Eles descobriram na Bíblia, pelas inúmeras passagens que caracterizam a atuação de cada uma destas pessoas que, na essência, são um ser só. Falando então deste primeiro atributo em que a nossa lição reza, que é a eternidade de Deus. Depois vem a onipresença de Deus, a onipresença do Filho, do Espírito Santo. Falando mais alguma coisa acerca da unidade de Deus, da cumplicidade que há entre a Trindade, observa bem aquilo que está escrito no Evangelho de João, no 4º Evangelho. Você vai encontrar uma relação muito íntima, uma unidade de essência e uma diferença de pessoas, isto é, em número, a atuação das pessoas da Trindade Divina. O Pai envia o Filho
e o envia como propiciação pelos nossos pecados. 1 João capítulo 2, versículo 2. O Filho glorifica o Pai em todos os seus atos, cumprindo a sua missão. O Pai atende e glorifica o Filho, ressuscitando-o com aquela glória que ele tinha antes e leva-o para junto dele. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Está a afirmação clara que, depois de haver feito a purificação dos nossos pecados, assentou-se, houve a ressurreição e ele foi assunto ao céu, assentou-se à destra da majestade e intercede por nós. Também temos a referência de João capítulo 17, versículo 5, que os irmãos poderão conferir na sua Bíblia. Prosseguindo, o Filho e o Pai agora juntos, eles enviam o Espírito Santo, e o Espírito Santo glorifica o Pai e o Filho. Quem não se lembra do memorável batismo de Jesus, onde as três pessoas da Trindade se apresentam, falando uma mesma voz. Deus, a Trindade, é diferente de nós, eles falam uma mesma voz. Nós, se temos um filho e este vem a ter o pai ou a mãe e lhe pede algo, e este pai ou esta mãe o nega, logo ele arruma um jeito de procurar o outro. E então, quando fala o mesmo assunto para o outro, dos seus pais, esse outro já diz sim àquela primeira questão. E então observa-se uma divergência entre o pai e a mãe. Um disse não, o outro disse sim. Porém, com a Trindade Divina, isso não acontece. Eles falam uma mesma voz. Então, o Filho e o Pai enviam o Espírito Santo. E esse glorifica o Pai e o Filho. E o Pai e o Filho, ao enviar o Espírito Santo, o envia para habitar na igreja. E aí, então, o Espírito Santo envia a igreja. Quem não se lembra de Atos, capítulo 13, versículo 3, onde se afirma: o Espírito Santo disse: separai-me para mim, Saulo e Barnabé, para a obra que os tenho chamado. E a igreja, então, os despede. Nós, porém, a igreja, continuamos aguardando a ordem do Pai, da vinda do Filho, da transformação e da elevação aos ares pelo Espírito Santo. Portanto, como não podemos diferenciar os atributos, que são as qualidades divinas, da essência divina, então afirmamos que o Pai é eterno, o Filho é eterno e o Espírito Santo é eterno. Enfim, são coeternos. Uma nota do teólogo suíço, que viveu no século XVI, diz que não se pode distinguir, não se pode perceber a diferença, não se pode discernir entre atributos divinos e a essência divina. Voltando ao primeiro atributo, que é a eternidade de Deus, onde nós afirmamos que a Trindade Divina é eterna, em nossa lição está escrito assim: o salmista, dirigindo-se ao Deus Pai, disse, este salmista é o salmista Moisés, antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade tu és Deus. Observa-se neste versículo uma lógica, uma didática interessante. Observa a palavra antes, o que o salmista quer afirmar acerca da eternidade de Deus. Então ele vai apontando sempre para o antes. E o primeiro antes que ele coloca é antes dos montes,
antes que os montes nascessem. E nós entendemos que os montes nasceram pelo poder de Deus, pelo poder criador. Mas seguindo a sequência, ele começa pelos montes, depois ele vai até a terra. Antes que a terra se formasse, e depois então ele vai até mundo, antes que o mundo. Sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ainda que a palavra mundo seja um sinônimo da palavra terra, o mundo habitável, mas nós, na nossa compreensão da eternidade de Deus, nós podemos sim afirmar que Deus é eterno. Ele é eterno antes dos montes serem criados, antes da terra ser criada, antes do mundo habitado ser criado e antes de todas as criações, de todos os seres espirituais, enfim, antes de todo o cosmo e de todo o universo. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Eternidade a eternidade não é uma sequência de eternidade, pois o que é eterno não tem início e nem terá fim. Eternidade não se passa, mas se vive. Gostaria de ler uma anotação, uma reflexão do teólogo John Wesley acerca da eternidade. John Wesley comenta acerca da eternidade dizendo: fazendo uma distinção entre dois tipos de eternidade. A eternidade antes, que é passado, e a eternidade poste, isto é, que é a eternidade que está por vir. A nossa lição está afirmando que a Trindade Divina é eterna. Eu pergunto para os irmãos, o homem é eterno? Segundo a explicação de John Wesley, o homem participa da post-eternidade, da eternidade por vir. Ele não participa da eternidade antes, porque o homem e os seres angelicais, anjos e arcanjos e todas as criaturas celestiais, tudo que foi criado, tem uma origem, porém são eternos. Então, só Deus habita nos dois sentidos da eternidade, na eternidade antes e na eternidade post. E com isso, o nosso Deus, diz Wesley, ele sente-se graciosamente satisfeito em possibilitar que inúmeras multidões de suas criaturas participem desse atributo, anjos e arcanjos de todos os séculos do céu, mas também os habitantes da terra que moram em casas feitas de barro. Então afirmamos que o Deus Pai é eterno, o Deus Filho é eterno e o Deus Espírito Santo é eterno. Acerca do Filho, da eternidade do Filho, o Filho declara: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o que é, o que era e o que há de vir. Quer dizer que antes dele não houve e depois dele não haverá ninguém. E por ser uma unidade plural, a divindade, todos eles participam da mesma essência, que não se pode separar dos atributos de Deus. Vemos agora a eternidade do Espírito Santo. 2 Coríntios 3,17, o apóstolo Paulo afirma que o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade. A Bíblia judaica, isto é, uma tradução para o português na visão judaica da Bíblia Sagrada, esse versículo é traduzido da seguinte forma: Adonai é o Espírito, e onde há o Espírito de Adonai, aí a liberdade. O termo Adonai
nós sabemos que os judeus o usam para substituir o tetagrama, o nome sagrado de Deus. Então, tal afirmativa é de que o Espírito Santo, ele é Senhor. E sendo Senhor, ele nos leva para a Trindade divina. E ele tem, então, os mesmos atributos do Pai e do Filho, porque é Senhor. Também temos a referência de 1 Coríntios 2,10, onde o apóstolo afirma que o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Afirmamos então que Deus Pai é eterno, de eternidade a eternidade. Deus Filho é eterno, de eternidade a eternidade. E Deus Espírito Santo é eterno, de eternidade a eternidade. Agora vamos então iniciar nos outros atributos de Deus, encerrando essa parte do atributo da eternidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos então agora para os 3 zones da Trindade Divina. O pastor Raimundo de Oliveira, no livro adaptado para o curso da ETAD, ele afirma que a soberania de Deus é formada de alguns dos seus atributos. Dentre eles, a onipresença, a onipotência e a onisciência de Deus. Então, veremos esse assunto agora no slide que vos será apresentado e explicado na medida do possível. Acerca da soberania divina, John Piper comenta o seguinte: a soberania que poderia parar a crise do coronavírus, ainda que não o faça, é a mesma soberania que sustenta a alma durante esse tempo. Portanto, meu irmão, nós não devemos ficar aterrorizados com o que está acontecendo em nosso tempo. Por quê? Porque a mesma soberania que permite ou cria tudo isso é a soberania que sustenta a alma, a nossa alma durante esse tempo. Então, é a mesma soberania que está te consolando agora, é a mesma soberania que vai estar nos consolando, nos fortalecendo e nos levando a confiar em Deus e na sua soberania. Prosseguindo acerca dos atributos de Deus, falaremos agora da onipresença do Pai. A onipresença do Pai, descrita no Salmo 139, versículo de número 8, a parte B diz o seguinte: se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. O salmista Davi está afirmando a onipresença de Deus até no Seol. Veja que a palavra Seol, que significa habitação dos mortos, na antiga aliança, morrendo alguém, ia para o Seol. A parábola do rico e Lázaro expressa isso, que a pessoa justa ou salva, após a morte, ia para o Seol, e ali ela ia ficar no compartimento das pessoas justas e salvas, enquanto que as pessoas perdidas, ao partirem dessa vida para outra, iriam para o lado onde há sofrimento. E Davi diz então que se ele fizesse cama lá, isto é, se ele fosse descansar no Seol, até ali Deus está. E Davi foi, juntamente com todos os santos da antiga aliança, descansar no Seol, fazer cama no Seol, até que um dia o Filho do Homem, na sua morte e ressurreição, ascende aos céus, passando por este Seol e levando cativo o cativeiro, dando dons aos homens.
A onipresença do Pai está descrita aí. Vemos também a onipresença do Filho. Mateus 18, 20 afirma essa onipresença através do nome de Jesus. É uma onipresença durante. Ora, durante, Jesus não poderia ser onipresente, porque estava limitado pelo seu corpo. Mas Mateus 18, 20 registra as palavras de Jesus que, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então, esta presença é através do nome de Jesus. Agora, vamos falar acerca da onipresença do Espírito Santo. Dentro do mesmo Salmo, Salmo 139, versículo 7, o salmista diz: para onde me irei do teu Espírito? Teu Espírito, subentende Espírito Santo, ou para onde fugirei da tua face? Então aí está o salmista expressando também que ele não poderia fugir do Espírito Santo de Deus. Para onde ele fosse, o Espírito Santo estaria ali com a sua face, vendo o que o salmista Davi estava fazendo. Então, a onipresença do Espírito Santo descrita no Salmo 139, versículo 7. Já a onipotência do Pai, também descrita no Salmo 139, e agora, versículo 10, o salmista diz: se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e me susterá. Ora, o salmista e nenhum de nós, por nossas próprias forças, não conseguiríamos, vislumbrando a alva do dia, tomar as suas asas e habitar nas extremidades do mar, onde esta alva está fazendo o seu reflexo, seu aparecimento. Mas aí ele diz que até ali a tua mão me guiará. Isto é, o ser humano, sem a mão de Deus, não consegue fazer isso. Mas, se a mão de Deus quiser que ele tome as asas da alva e vá habitar nas extremidades do mar, Deus é poderoso para fazê-lo. Até ali a tua mão me guiará e me susterá. Então, a mão de Deus, guiando e sustentando, expressa claramente a onipotência de Deus. Agora vamos falar então da onipotência do Filho. A onipotência do Filho se encontra em 3 estágios: antes, durante e depois. Antes está explícito no Evangelho que João escreveu, no capítulo 1, versículos de 1 a 3, onde diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito se fez. Então, ali está a onipotência do Filho em conjunto com o Pai e o Espírito Santo na criação. Então, esta onipotência do Filho é descrita como antes da encarnação. Então, veio a encarnação. E o apóstolo Paulo, falando aos Filipenses, no capítulo 2, versículos de 6 a 7, ele fala, então, da onipotência do Filho durante a encarnação, enquanto encarnado. E ele diz que, no capítulo de número 2, versículos 6 a 7, que o Filho despojou-se, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem. Então, o Filho estava limitado na sua onipotência. Porém, na onipotência do Filho, depois da ressurreição, ele mesmo declara no capítulo 1, versículo 8, em Apocalipse, quando ele diz: eu sou o Todo-Poderoso. Vamos então agora à onipotência do Espírito Santo. A onipotência do Espírito Santo
é descrita no fundamento da nossa lição, na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 7. Descreve a unidade do Espírito Santo com o Pai e com o Filho. Passamos agora, então, para a onisciência do Pai. Saber tudo é uma clara, necessária consequência da sua onipresença. Porque onde Deus está presente, ele sabe de tudo juntamente. Atos capítulo 15, versículos de 17 ao 18, resume dizendo que o Pai faz e conhece todas as coisas. Agora temos a onipresença do Filho. Esta é uma parte bem polêmica, mas podemos resolver essa polêmica nos lembrando que Filipenses capítulo 2, versículo 7, afirma que o Filho despojou-se, aniquilou-se. Por isso, o Filho declarou não saber nem o dia e nem a hora da sua vinda. Mateus 24, 36. Então, a onipresença do Filho estava limitada. Jesus, enquanto curava o cego de Jericó, ele não poderia, ao mesmo tempo, estar conversando com a mulher samaritana e vice-versa, porque a sua onipresença estava limitada pelo seu corpo físico, pela sua humanidade. Acerca da onisciência do Espírito Santo, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo de número 10, ele revela essa onisciência dizendo que Deus revelou as coisas que os olhos não viram, que o ouvido não ouviu e que não subiu ao coração do homem, pelo seu Espírito Santo. E este Espírito Santo, ele penetra em todas as coisas e penetra também nas profundezas de Deus. Assim sendo, meus irmãos, temos o nosso breve resumo acerca dos três ones que formam a soberania divina. Três ones que se encontram no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Concluindo, pois, então, esta lição de hoje, dizemos que os atributos sobrenaturais e peculiares de Deus são comuns às três pessoas da Trindade Santa, agindo sempre para o mesmo propósito, em ações sincronizadas para a glória de Deus Pai. Que maravilha! Que aula abençoada nós tivemos hoje. Graças a Deus. Eu louvo a Deus pelo empenho dos nossos professores da Escola Bíblica Dominical aqui da sede do Ministério Internacional do Guará. Deus em Cristo que vai recompensar cada um dos irmãos, bem como a nossa superintendência. Pois bem, meus irmãos, hoje à noite, às 18 horas, como nos demais domingos, nós teremos o nosso culto transmitido para você em sua casa. Reúna a sua família, preste adoração ao Senhor, não deixe de prestar o seu culto ao Senhor. Então, às 18 horas, conecte-se conosco no canal do YouTube para que você participe juntamente entre aspas, né? Mas juntamente no Espírito, adorando a Deus com os irmãos que estarão ministrando logo mais à noite. Quero parabenizar todos os aniversariantes dessa semana. Em nome da Escola Bíblica Dominical, recebo o nosso abraço. Um abraço bem afetuoso a todos os nossos alunos. Brevemente, em nome de Jesus, nós estaremos juntos novamente. Um grande beijo e a paz do Senhor.